genealogia do castigo. Essas são as ideias nietzschianas no livro Genealogia da Moral. A Bíblia Sagrada diz que no livro do Pentateuco, Deus ele deu a lei a partir de Moisés para Israel, para civilizar o povo, para dar um norte para o povo. Tanto é que o Torá, o Pentateuco, o Torá, o termo Torá quer dizer guiar, dirigir no caminho certo. Deus não deu o livro da lei ou o Torá a fim de que Israel entendesse que era para castigar, não. Deus não deu a lei, estabeleceu a lei para castigar Israel. Ele estabeleceu a lei para dirigir Israel. Ele veio para civilizar Israel. Ele veio para dar a Israel uma roupagem de pessoas justas, pessoas benéficas. Agora, na teoria do castigo, em Nietzsche, ele diz que o castigo civiliza o sujeito. O castigo, ele tira o sujeito daquele estado de encavernamento e coloca ele na sociedade. Ele passa a ser civilizado. Agora você imagina um sujeito sendo castigado. Como que esse sujeito vai ser formado? Como que a identidade desse sujeito será formada? Ele está na sua fase primária, ele é castigado. Ele vai para a sua fase secundária, ele é castigado. Como que esse ato cruel, como diz Nietzsche, ele vai trazer um favor? Ele vai fazer desse sujeito um sujeito que tenha paz consigo mesmo. Como que fica a alma desse sujeito? O castigo, ele domestica o sujeito, assim como disse aquele que tomou da água de Nietzsche, aquele que bebeu das águas de Nietzsche. Foucault, ele disse que o castigo, ele domestica, eu posso até acreditar nisso. Ele fica domesticado como um animal irracional. Ele fica domesticado, ele fica domado, ele doma o sujeito. E isso é benéfico? Isso não é benéfico. Portanto, eu fico com a lei da graça. No Evangelho da Graça, a situação ela vai acontecer de forma diferente. As disciplinas, ela vai acontecer de modo diferente, com afetividade. Como disse Valon, uma pessoa que tinha o entendimento nessa área. Então, em Jesus, o ensinamento é belo. A civilização, ela se torna uma civilização bela. Quando o sujeito ele é civilizado a partir dos princípios de Jesus, essa sociedade ela está sendo civilizada de forma positiva, legitimada. Agora o castigo, como que o castigo ele vai civilizar o sujeito? Nietzsche, quando ele falou isso a partir da sua vivência, da sua história de vida. Perdeu o pai aos 5 anos, um pai que era o seu super-homem, o seu super-herói, o pai que era um pastor protestante, bem conceituado naquela sociedade em que ele vivia. Aos 6 anos de idade perde também o seu irmão. Agora ele vai viver com sua mãe, ele e sua irmã vai viver com sua mãe, sua tia, e ali eles são criados por elas. E imaginam a vivência desse sujeito. Imagina como que ele está vendo toda essa situação. Então eu posso pensar dentro dessa ideia, dentro desse pensamento, desse ponto de vista. A história de Nietzsche diz que ele negava tudo. Nietzsche, ele criticava tudo. Criticava a religião, criticava a Idade Média, criticava a ciência, que era o seu momento histórico, contemporâneo ali, a ciência ele criticava. Ele dizia que agora o mundo não tinha mais Deus agora é o homem da ciência tomou posse e Deus está morto por conta disso. Então é uma negação à religião, à filosofia. Então essa negação, ela era intrínseca. Eu penso que ele negava até a si mesmo. Era um sujeito que
precisava dar uma olhada introspectiva em sua vida. O próprio Freud citou Nietzsche. Disse que ele tinha conhecimento pleno de si mesmo. Tudo que ele falava era conhecimento pleno de si mesmo. Ninguém falava como ele falava de si. Portanto, a minha proposta aqui é que o castigo, é que nós entendamos juntos que o castigo, ele não civiliza sujeito nenhum. O castigo não civiliza. O castigo, ele doma o sujeito. Isso não é bom. O animal racional como nós somos, nós não precisamos ser domados. Nós precisamos ser orientados, disciplinados, orientados, mas com misericórdia, com amor, a fim de que possamos termos uma identidade legitimada. Então nós precisamos entender acerca desse castigo que civiliza o sujeito, esse ato de crueldade, como ele disse. Talvez até na época dele, isso não estou dizendo também que isso era uma realidade, civilizava o sujeito, mas no nosso tempo contemporâneo, eu penso que nem na época de Nietzsche o castigo civilizava. O que civiliza o sujeito é a afetividade, é o amor, é a misericórdia, é uma disciplina bem disciplinada, de forma consciente. Skinner, que desenvolveu a teoria do behaviorismo comportamental, ele mais outros que difundiram essa ideia, ele fala que o castigo, ele usa outro termo, ele fala que a punição ela surte um efeito positivo quando ela é bem aplicada. Ele fala que a punição negativa, ela é uma punição que ela pode legitimar o sujeito. Se você vê a teoria skinniana, você vai ver que faz sentido. Faz sentido. Uma punição negativa, ele fala que ela é positiva, ela é boa. E eu corroboro com Skinner. Eu corroboro. Em dadas situações, determinadas pessoas. Então, dependendo da situação, dependendo da pessoa, é um tipo de punição, um tipo de recompensa. E Nietzsche, Skinner, ele traz essa ideia. Então, Nietzsche ele traz uma ideia que eu não corroboro com ele. Eu não corroboro com Nietzsche. Eu não corroboro. Então, que Deus te abençoe. Que possamos ser conscientes no nosso modo de agir, de disciplinar, como pai, como administrador de igreja, de empresa. Então, o nosso olhar, ele deve ser um olhar diferenciado e assim nós seremos contemplados com a sabedoria e aceito pelo ser que está sendo disciplinado. Deus te abençoe.